Abra a câmera aí, Fabrício, que eu estou recebendo hoje o Henrique Bonetti, ele que é meliponicultor. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, Jomara. Bom dia a todos os telespectadores, né, da TV Seja Sul. bem-vindo. Eu agradeço, né, imensamente pelo espaço, né, que nos cederam de poder estar aqui falando um pouco das abelhas sem ferrão, mas também do nosso quarto encontro catarinense, né, que vai acontecer aqui em Araranguá. Aqui em Araranguá, pois é, vamos falar tudo sobre esse encontro aí. Agora eu quero começar te perguntando o seguinte, um meliponicultor é um produtor de abelhas sem ferrão? Me explica direito. Sim, hoje as abelhas são subdivididas em categorias, famílias? E subfamílias, né? Então nós temos em algumas subfamílias temos as meliponines e temos as apis melíferas, né? Então as apis melíferas foram abelhas trazidas de fora, desenvolvidas, e hoje se disseminaram aqui pelo Brasil, né, por toda a América do Sul, e são as que a gente mais conhece. Quem nunca levou uma ferroada de abelha, não é, Jomara? Eu já. Eu já, quando era criança, misericórdia. Aí o que eu fiz, né, aquelas coisinhas caseiras, botei uma cebola em cima. A mãe mandou botar as cebolas que puxava o maiarde, né? As danadinhas. E a gente tem um medo da abelha, né? Quando ela chega, a gente já fica assim, sai pra lá, sai pra lá. Mas não pode matar, hein, minha gente? Olha, a abelha... eu acho que o bicho mais importante aí para nossa... Sim, como eu ia falando, as apis melíferas, então, foram trazidas, né, há 50, 60 anos atrás, e hoje se proliferaram aqui pelo Brasil, e hoje produzem, né, geralmente o mel que nós consumimos e encontramos no supermercado. Mas aqui no Brasil, em toda a América do Sul, inclusive em outros continentes, nós sempre tivemos abelhas, né, foram as meliponines. Nós conhecemos hoje como abelhas sem ferrão, né? Eu costumo dizer que são um patrimônio brasileiro, né? As abelhas sem ferrão. São cerca de 300 espécies que podem ser criadas em caixas, né? E devido ali ao desmatamento, ao extrativismo, né, pelos anos, foram quase eliminadas, né, da nossa natureza. Meu Deus. E hoje nós temos a meliponicultura zootécnica, né? Então, que buscou essas abelhas e desenvolveu técnicas, né, para que a gente consiga produzir abelhas e ter novamente uma produção de mel, né, de cera, de própolis, geleia larval, pólen. Nós temos vários subprodutos aqui que são derivados dessas abelhas, né. Hoje a meliponicultura já tomou um espaço no mercado, né, nós temos, né, subprodutos, como eu falei, mas nós temos também muitos enxames à disposição para as pessoas que querem ter uma abelha, né, que ela não deu uma ferroada. Existem... Dá para ter ela até como um bichinho de estimação em casa? Dá para ter uma caixinha em casa para a gente... Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas elas só são cultivadas assim? Elas não estão soltas na natureza? Sim, elas estão soltas na natureza. Nós temos abelhas em todo lugar, inclusive nas praças das cidades, né? Então essa abelhinha que chega às vezes perto da gente, pode ser que seja uma dessa? Sim, é muito comum nós encontrarmos... Como é que a gente diferencia? É assim, ó, para você diferenciar, você teria que ter uma visão prática, né, técnica, conhecer realmente as várias espécies. Você vai conseguir identificar com muita facilidade. Eu nunca aconselho que a gente pense, essa é uma abelha sem ferrão, eu vou e acabo pegando ela na mão, né, porque ela pode ser Respeite, né? Deixe ela no animal. Espaço. Como todo animal, né? A gente tem que respeitar, né? Sim, ela vai ele lá. Ela vai estar forrageando, né? Fazendo o seu papel ambiental, que é a polinização, né? Hoje a gente pode dizer que a polinização está na base, né, da biodiversidade, né? Ela que mantém os frutos que os pássaros comem, né? As sementes, o próprio alimento que nós consumimos hoje, né? 80%, 90% dependem das abelhas diretamente. Então são seres muito importantes. Muito importantes. Hoje, como eu falei, nós temos a técnica, né, que manteve, que fez expandir novamente as abelhas, restabelecer as populações que tínhamos perdido, né? Mas precisamos também dar o espaço para elas. Produzir de forma sustentável, né, uma coisa muito importante. Hoje os agrotóxicos são os grandes vilões, né, das abelhas, de modo geral, né.
Nós precisamos plantar árvores, né? Nas cidades. Quando a gente pensa em cidade, algumas pessoas perguntam, mas tem abelha na cidade? Eu conheço meliponicultores aqui no centro de Araranguá, aqui no Morro dos Conventos também, né? Muito próximo, e em vários centros de Santa Catarina e de todo o Brasil. Já. Ô Henrique, e o encontro, né? Nós temos até, eu passei aí para os meninos algumas imagens, né? Depois pode colocar aí para a gente, para o pessoal acompanhar. Eu queria saber um pouco sobre o encontro. É o 4º Encontro Catarinense de Meliponicultura Zootécnica, que vai acontecer no Centro de Treinamento da IPAGRE, aqui em Araranguá. Sim. Ele é aberto ao público? Qual é a finalidade do encontro? O 4º Encontro Catarinense, ele vai ocorrer várias atividades ali, né? No dia 28 de abril, nós estaremos, a Associação de Meliponicultores da Região Carbonífera, né, que também organiza o encontro junto com a EPAGRE, ela estará cedendo para a EPAGRE um meliponário didático, né, para que as escolas do município ou pesquisadores possam estar acessando, né, e vendo as abelhas, podendo interagir com as abelhas, né, e provocando e fazendo educação ambiental lá no local, né, no centro de treinamento. Então, nos dias 28, nós iremos recepcionar as escolas, né, da rede pública aqui de Araranguá. É importantíssimo isso, né, Henrique, para que essas crianças já tenham esse conhecimento da importância da abelha, né, para a vida. Eu costumo dizer que a escola é a base para o futuro, né? Sim. Então, com a abelha sem ferrão, nós podemos tanto observar a parte organizacional, né, dela, a parte colaborativa com a natureza, educação ambiental, né? Nós podemos realizar pesquisas, feiras de ciências, você pode incluir história, matemática. Então, a abelha sem ferrão tem tudo a ver com a escola, né? Isso é algo que, na verdade, nós deveríamos ter em todas as escolas. Pelo menos uma caixinha para que a gente possa reconhecer a importância das abelhas. Quem sabe, né? Quem sabe no futuro. A gente tá lutando para isso, né? Nos dias 29 e 30, sim, daí nós teremos uma expo-feira no externo, né, que será aberta ao público da cidade. Então, dia 28 é só esse trabalho aí com as escolas. Isso mesmo. Tá. No dia 29, nós teremos uma expo-feira aberta ao público, né, no espaço externo do centro de treinamento, onde você vai encontrar meliprodutos, irá encontrar muitas abelhas à disposição, até para quem quiser criar, né, vão ter abelhas ali à disposição. Teremos a Feira da Agricultura Familiar também aqui da região, né, produtores de orgânico, floriculturas. Então, terá muita atração para você também poder participar sem uma prévia inscrição, né? Mas no espaço interno do CETRAR, então, teremos um evento para inscritos, né, que são para produtores, para pessoas que querem buscar alguma informação a mais, né? Então, lá teremos palestras e oficinas práticas, né, no dia 29. E ele inicia das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Tá, o pessoal está colocando a programação ali, vocês podem acompanhar. E como é que faz para participar? Do evento interno? Tipo, se quiser fazer uma visita ou participar de alguma das palestras, precisa fazer alguma inscrição? Sim, Gilmara, nós tínhamos um link para inscrição, né? Mas infelizmente já está todo. Já esgotou? Já esgotou. Ô, Glória! Todas as vagas que tínhamos para o espaço interno, né? Tanto no sábado quanto no domingo, foram esgotadas. Mas como eu falei, algumas oficinas irão ocorrer na parte externa do centro de treinamento. Então, mesmo que você chegue ali para visitar a feira e coincida com esse horário, né, que irá ocorrer a oficina, então você também vai poder ver essa oficina. Tá, isso. Para poder ir lá, tipo, se eu quiser ir lá, eu posso ir? Pode, sem problema nenhum. O espaço externo ali da Expo Feira estará aberto ao público, sem grande dificuldade. Agora, Henrique, vamos falar um pouquinho sobre os MEIs, né? Tipo, até a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, né? Que eu estava falando do meu café da manhã. Trouxeram uns pãezinhos de queijo para nós aqui hoje. Eu disse, não vou comer pão de queijo não, porque eu também meu café da manhã top, né, minha gente? E eu disse pro Henrique, não falta mel no meu café da manhã.
E aí ele disse, opa! Aí é o seguinte, o Henrique até trouxe aqui, ó, 3 variedades, 3 tipos aqui de méis, né? Que são produzidos, são méis das abelhas sem ferrão. E eu observei que ele é bem líquido. Ele é assim mesmo? É líquido mesmo, é isso mesmo. E por quê? Qual é a diferença desse mel para um mel assim que a gente conhece? Que eu compro os méis ali da Prodapes, né, gente? Porque é daqui, eu valorizo que é da nossa terra. E, tipo, eu já conheço e gosto de experimentar também os tipos. Mas ele é mais consistente, assim, né? Qual é a diferença? Todos Por os que méis, que ele é assim? Todos os méis das abelhas sem ferrão, eles vão ter uma diferença. Você vai encontrar méis também com uma densidade um pouco maior, mais firme um pouco, né? Quantos tipos tem? Hoje nós temos no Brasil 300 espécies que podem ser criadas em caixas e que produzem 300 espécies de abelhas sem ferrão. De abelhas sem ferrão. Gente! Na verdade, esse número é muito maior. São cerca de 1.200 espécies, mas somente 300 nós podemos criar de forma zootécnica, né? Nas caixinhas. Entendi. Para produção, né, de subprodutos. Tá, vamos lá. O mel, ele é um pouco mais líquido, ele tem uma maior concentração de umidade. Por conta disso, ele fica um pouquinho mais molinho, assim, né? Do que aquele mel que a gente conhece da Apis mellifera. Cada mel, ele vai ter uma diferença, tanto no aroma, quanto no sabor, quanto na consistência também. Posso abrir eles? Pode ficar à vontade. Ô Fabrício, tu consegue trazer lá uma colherzinha pra gente, que eu quero provar? Claro, né? Vai falando, Henrique. Vilmara, nós temos, inclusive aqui sobre a mesa, esse mel de Jataí, né? Eu até costumo sempre falar. Saiu uma pesquisa há não muito tempo. Mandaçaia, o Manduri e o Jataí. Sim. Agora o Henrique vai dar uma informação aqui importante, hein, gente? Sobre esse mel aqui. O mel da abelha Jataí saiu uma pesquisa há não muito tempo, né? Inclusive hoje, nós que somos brasileiros não conhecemos aquilo que a gente tem, né? Verdade. Como eu digo, que as abelhas são um patrimônio. Mas esse mel também é um patrimônio, porque ele é o único mel ao mundo que um diabético pode consumir. E além de ele não prejudicar, ele ainda ajuda a regular o diabetes do corpo, né? Então, hoje, esse mel está sendo exportado, né, para o Japão e ele acaba não ficando aqui no nosso mercado interno, né? Nós não conhecemos, né? É algo que a gente ainda... Para variar, né? A gente já conhece essa história com o mel de Bracatinga, né? Que foi a mesma situação, né? Tipo, o brasileiro não dava bola e o negócio vale ouro. Então, aqui eu tenho em mãos um mel que pode ser consumido por diabéticos e que a gente não dá valor. É isso mesmo, Gilmar. Que barbaridade, né, minha gente? Vamos divulgar isso daí. Tá, e lá na feira vão ter os méis para vender? Vamos ter, com certeza. E você vai poder também degustar o mel diretamente na caixa, diretamente dentro do enxame, né? Ai, que maravilha. É algo que na Apis você não consegue, né? Porque senão você vai ter que ser um ótimo corredor, não é? Lá vai dar pra gente brincar com elas. Ai, será que eu vou conseguir abrir? Tenta abrir pra mim. Deixa eu abrir pra você, Gilmar, com licença. Aí que eu passei um cremezinho na mão. Ai, gente, eu adoro mel. É um cheiro bem... O aroma, o sabor é completamente diferente. Isso tem uma explicação muito, muito simples, né? Eu costumo sempre dizer, por que 300 espécies de abelha, né? E não uma só, né? Nós poderíamos ter uma só. A natureza, ela desenvolveu 300, né? Ou 1.200, né? As abelhas são muito seletivas. A natureza se desenvolveu para polinizar todas as flores. Então, nós temos abelhas pequenas, como é o caso da Jataí, ela é uma abelha minúscula, bem pequenininha. E temos abelhas maiores, como a mandaçaia, temos as urussus. A manduri é uma abelha média, assim, né, se a gente for comparar as abelhas. Então, nós temos abelhas de todos os tamanhos para polinizar todas as flores, sejam as pequenas quanto as grandes. E as abelhas são muito seletivas. Às vezes, uma flor que vai uma mandaçaia não vai uma jataí, ela não frequenta. Então, por conta disso, essa diversidade. E por conta disso, essa diferença de aromas e sabores nos méis. Ela escolhe as flores que ela prefere, né? Que ela prefere. Isso mesmo. E isso que vai interferir
no sabor. No sabor. Gente, ele tem um sabor realmente assim bem diferente, né? Esquece assim o que você pensa, né, do mel. É bem acentuado, bem diferente, mas bem gostoso. Assim, ele vai mudando, na verdade, né? Sim. Ele parece mais assim ácido e depois ele vai ficando mais. Justamente, se você degustar todos eles, você vai notar a diferença. Alguns são um pouco mais doces, outros um pouco mais ácidos, né? Qual que tu gosta? Olha, eu prefiro o de Jataí. É? É uma preferência pessoal, mas gosto muito do de Mandaçaia também. Nessa época agora nós temos a florada do eucalipto, então elas produzem um mel bem característico, muito delicioso, muito bom. Uhum. E quantos tipos de méis a gente vai encontrar lá na feira? Você vai encontrar, acredito que de 10 a 15 tipos de méis, assim, que possa fazer a degustação ali, né? Vai ter degustação a todo momento, tá? Então, se você quiser provar os méis, sem que custo, maravilha, sabe? gente. É para ir mesmo e degustar, sabe? Sem custo nenhum. É para ir lá, degustar, conhecer a respeito das abelhas. E quanto à questão, assim, porque a gente sabe que o mel, né, ele é um produto, por isso a gente sempre fala tanto em mel aqui, né, que ele traz inúmeros benefícios para a saúde, né. Nesse caso também, as propriedades do mel da abelha de sem ferrão também tem esses benefícios para a saúde. O mel da abelha sem ferrão, na verdade, ele tem até propriedades um pouco mais elevadas, né? Quanto a antioxidantes, né? Cicatrizantes. Existe um fator muito simples, né? É uma questão da estrutura das abelhas. Nós conhecemos a abelha apis que faz o favo, né? Comum, até a gente encontra geralmente o favo para comprar no mercado. A abelha sem ferrão, ela não armazena dentro de um favo, ela armazena dentro de potes. São potes mesmo, redondinhos assim, feitos de cera e própolis. Então, pelo fato de o mel permanecer em contato com o própolis dentro do pote, ele acaba adquirindo as propriedades do própolis. Então, ele tem um poder... Todos eles, todas as espécies. Todas as espécies. Todas as abelhas sem ferrão armazenam o mel dentro de potes e não dentro de favos. Mas esses potes são elas que fazem? São elas que fazem. São potes de cera e própolis. Gente, a abelha é um bicho muito inteligente, né? Meu Deus do céu. É muita perfeição nessa natureza. Então, por conta disso, nós temos, né, um poder antioxidante aqui, anti-inflamatório muito grande. Eu conheço pessoas que dizem que se você consumir o mel todos os dias, você jamais vai tomar algum remédio para um resfriado, uma gripe ou alguma inflamação, né? Então, é algo que deveria estar todos os dias, né? Na nossa alimentação. Na minha está. Inclusive tem uma receitinha lá do Thiago Rocha que teve aqui outro dia, que vai voltar agora no final do mês, tá, gente? Depois já vou passar a data para vocês. E ele tem uma receitinha famosa aí na rede social, que é o seguinte, eu vou pedir até quando ele vier aqui para passar a receita pra gente. É água, vinagre de maçã mesmo, né, gente? Procurar aí de um produtor. Tem na nossa feirinha aqui de sexta de manhã. E mel. Faz essa misturinha aí, deixa lá na geladeira, toma 50 ml de manhã e 50 ml de tarde. Pronto, é para viver 100 anos. Não falei ontem que eu quero viver 102 anos, então por isso que eu, né, vou nessas receitinhas aí que não tem erro. Conservação do mel, né? Essa é uma frequente dúvida das pessoas, né? Posso guardar o mel na geladeira? Devo guardar? Não devo guardar? Tem alguma orientação nesse sentido? No caso do mel da abelha sem ferrão, nós precisamos dar tempo, né, para que ele possa ser envasado da maneira que está aqui. Então, ele é maturado. Ele precisa diminuir um pouco os níveis de umidade. Então, ele vai para um recipiente, né, apropriado, com airlock em cima, né? Então os gases são expelidos e a umidade junto com ela. Então somente quando ele está com um nível de umidade apropriado ele é envasado. A partir do momento que você abriu o mel, né, e ele recebeu o oxigênio, leve para a geladeira. Tá. Ele vai se manter
Mel não tem validade, gente, né? Sim. O mel, se ele estiver bem conservado, ele vai durar enquanto você quiser. É obrigado a ter, né, no rótulo e tal, mas a gente sabe que... Então, a partir do momento que você abrir o mel, põe na geladeira, né? E ele vai se manter ao longo do tempo que você precisar, assim, sem problemas. Sabe? Ele vai ter alguma alteração na cor, no sabor? Ele pode açucarar, aquela coisa? É comum que ele cristalize, né? Tá. Em contato com o frio, ele acaba cristalizando e altera um pouquinho o sabor. Mas Tá. não é que ele vai estragar, ele não vai estragar. Não sabe? altera as propriedades. As propriedades, você pode consumir ele sem problema nenhum. Tem alguma receitinha tu para passar para nós? Que a gente gosta de uma receitinha, né, meu povo? Mas mel é mel, né, ó, gente? Eu hoje de manhã eu botei o meu mel no pão. Pronto, lá assim, ó. Pronto. Eu sinceramente tenho uma receita, né, que até minha esposa faz, eu gosto muito, né? A gente tem crianças, então ela faz para as crianças e eu acabo sendo o crianção. Né? Ela costuma fazer uma trufinha com coco sem açúcar e mel de jataí. Então, dentro da trufa vai só o chocolate amargo, coco e mel. Se você puder fazer isso, né? Deus, deve ser uma delícia. Prove essa receita, eu acredito que todo mundo vai adorar. É uma ótima sobremesa, né? E, como eu digo, as crianças adoram, né? Isso, as crianças adoram. E super saudável, né? Super saudável. Mas olha, eu fiquei curiosa para conhecer as abelhinhas sem pena. Provavelmente já conheço elas, né? Já devo ter visto. O negócio é que a gente não sabe diferenciar. Mas a abelha é um bicho sensacional, né? Sim, se nós não tivermos abelhas, nós não temos mais alimentos, nós não teremos mais a fauna. Então, eu acho que é um dever do ser humano, da humanidade, né, em conservar, né, elas, preservar aquelas que estão na natureza, conservar aquelas que estão com os meliponicultores, com os apicultores do Brasil, né. É uma atividade muito importante. Não é só que ela gera recurso econômico para o produtor, mas também ela gera um benefício ambiental, né? Um serviço de polinização muito grande, né? Então, é muito importante que nós possamos preservar elas. Hoje nós temos um órgão aqui em Santa Catarina, que é a SIDASC, né? Que é a Defesa Agropecuária do Estado, e nós nos cadastramos a ela, todos os nossos enxames estão ali cadastrados. E caso aconteça algum problema de intoxicação, então eles nos dão esse suporte, né, que é algo muito importante. Em Santa Catarina, tivemos a proibição do fipronil, que é um agrotóxico muito agressivo para as abelhas, né? Ele é um agrotóxico sistêmico. A abelha acabava levando esse agrotóxico para dentro de casa, matava a rainha e, de consequência, acabava matando todo o enxame, né? Então, nós temos esse dever, como seres humanos, né, de preservar, de conservar as abelhas. Mesmo. Por isso a importância do trabalho junto às escolas. Por isso a importância do trabalho. Com certeza. E que eu costumo dizer, algumas pessoas me perguntam, dá para criar abelha na cidade? Não só dá, como você deve criar abelha na cidade. Antigamente, nós podemos pensar que há 100 anos atrás, tudo que a gente conhece hoje era mata. Era mata. Então as abelhas estavam aqui. Mas devido a esse desmatamento, né, hoje elas não têm mais nenhum espaço na natureza para poder enxamear. Nós não temos mais árvores antigas, né? Nós não temos ocos de árvores. Então, se você tiver a abelha na caixinha, lá na sua casa, você vai estar fazendo um serviço de polinização em toda a sua vizinhança, que vai otimizar alimento para a fauna, para os pássaros. E não é difícil, Henrique? Eu diria que é muito simples. Hoje a meliponicultura zootécnica é algo muito simples. Existem algumas regras que você precisa seguir, né? Claro que o cadastro na SIDASC é uma coisa muito importante, mas técnicas de manejo que já foram há muitos e muitos anos aprimoradas, né? Hoje nós temos as associações que podem dar esse suporte, mas principalmente os meliponicultores, né? Eu acho que essa é uma atividade que ela é passada de meliponicultor para meliponicultor, né? Inclusive aqui a informação que o Renato, né, passou para mim aqui, que agradecer inclusive o Renato que agendou aqui a entrevista com a gente, e a Karen também, né, Karen Suyan, sempre me encaminhando aí essas notícias bacanas,
Tem uma informação importante aqui, né? Que ele mandou. A meliponicultura é uma atividade sustentável que gera renda a milhares de famílias no Brasil em locais de vegetação preservada. Isso é algo muito importante, né? Algumas pessoas, eu sou procurado em toda Santa Catarina, assim, eu tenho contatos, né? Eu converso com pessoas, inclusive semana que vem eu vou estar em Rio do Sul, então algumas pessoas entendem que uma área de APP, uma área de preservação lá na propriedade, ela é um sinal de problema, ela é improdutiva, né? Você tem a meliponicultura, você pode implantar a meliponicultura nessa área, você estará fazendo um papel ambiental sustentável, né? Que é o que a gente precisa. Nós precisamos preservar nossas nascentes, né? Nós precisamos ter árvores, precisamos cuidar da nossa biodiversidade. Então, você pode implantar um meliponário nessa sua área de vegetação nativa preservada e ter um retorno econômico também dele, sabe? Além de você estar fazendo esse papel, né, de apoio ambiental, de polinização. Então, ela gera renda hoje para cerca de 5.000 famílias, somente em Santa Catarina. Então, é algo que tem um potencial ainda muito grande, né? Como eu falei, poucas pessoas conhecem o mel, um pouco porque ele é levado ao exterior, mas um pouco porque a produção ainda é baixa. Se estima que mel de jataí em Santa Catarina nós tenhamos somente 5.000 quilos. Então, meu Deus do céu! Mas como é que a gente faz para mudar isso, gente? Nós temos que produzir abelhas. Então, é uma atividade ainda jovem. Eu sou meliponicultor há 22 anos. Mas... Tu já é da velha guarda, então. Já um pouco mais da velha guarda. Há 22 anos atrás, eu costumo sempre brincar com os produtores, né? Não existia um retorno financeiro para quem era meliponicultor. A atividade, ela está sendo uma atividade mesmo nos últimos 10 anos. Então, que aí você muito recente, muito jovem. Muito jovem. São ainda poucos produtores, poucos enxames, né? E hoje nós podemos reproduzir os enxames de maneira zootécnica. Nós não coletamos mais nada da natureza. De um enxame, nós aplicamos a técnica e produzimos mais 2 ou 3 enxames. Então, o que falta hoje para nós termos esse mel à disposição são produtores. Produtores. Criadores. São ainda muito poucos. Gente, é um ouro isso aqui, é uma preciosidade. No exterior eles dão valor, aqui não. Meu Deus, gente, olha só um mel que diabético pode consumir. É ouro. Até a cor do ouro, né? E é ouro mesmo, gente. Só precisa de produtor. Só precisa de produtor, precisamos ainda de muitos produtores. Hoje nós temos a associação... E a Epagre faz é uma parceira aí nesse trabalho de formar esse meliponicultor? Hoje ainda, infelizmente, existe muito pouca técnica aplicada pelos órgãos. A Epagre, eles nos dão o apoio da maneira que eles podem. Nesse caso, eles nos deram um apoio, né, com o centro de treinamento, com profissionais para poder organizar o evento aqui na região, né? Mas ainda existe muito pouca técnica. Eu até vou fazer uma forma de crítica mesmo, né? Claro, fica à vontade. Eu conheci um meliponário na Epagre de Florianópolis, que as abelhas que estavam lá dentro foram os funcionários da Epagre mesmo que levaram, não foi um investimento do governo, né, para que se tenha pesquisa. Nós temos muito pouca pesquisa ainda feita em relação às abelhas sem ferrão, né? Existe uma falta de interesse hoje do governo. Eu consigo entender até o porquê, né? Hoje a gente não gera impostos, né, com uma grande carga de impostos. Então, por conta disso, se tem ainda pouco investimento. Mas é algo que tende a mudar, né? Eu acho que com o tempo, né, com mais produtores, com o interesse das pessoas até pelos meliprodutos, eu acredito que isso é algo que gradativamente irá mudar, né? Eu também acredito. Existe a produção com os méis das abelhas sem ferrão, assim, de outros produtos? Por exemplo, produtos cosméticos, outros, essa linha? Quem vir no evento vai conhecer 2 produtoras ali que fazem sabonetes, cremes, pomadas cicatrizantes feitos de mel, de própolis, de cera de abelhas sem ferrão.
inclusive conterrâneas suas, virá uma gaúcha, que é a Tiandra, né? Ela trará uma gama imensa ali de cosméticos mesmo? feitos somente de abelhas sem ferrão. Ai, que maravilha, gente. Vamos aproveitar, hein, para conhecer. Que oportunidade bacana. Gente, estou encantada, viu? Virão pessoas de toda Santa Catarina, teremos pessoas de São Paulo. Tu é de onde, Henrique? Eu sou de Uruçanga. Aqui. Ah, é de Uruçanga, tu me falou, tudo certo. De toda Santa Catarina. Uruçanga. Teremos aqui pessoas do Vale do Itajaí, inclusive vai ter outra representante também que tem cosméticos, né, que é a Salete, lá de Rio do Sul, ela é a presidente da associação lá também. Ela trará cosméticos. Teremos pessoas de São Paulo, do Paraná, Rio Grande do Sul virá em peso. Eita, gauchada quase nem gosta, né, de Santa Catarina. Teremos um palestrante também da Paraíba, o Jansen Brito, né, que estará presente também. Então é um evento bem completo, assim, né, para que a gente possa difundir. Ah, ele é bem famoso, né? Sim, Jansen Brito é um meliponicultor, biólogo, né, bem famoso no Brasil hoje, né, ele influencia muitos meliponicultores, ele tem uma escola de meliponicultura também. Esse aqui é bem docinho, né? Gente. É como eu lhe falei, alguns são mais doces, outros, né, mais ácidos, mais aromáticos. Gostei desse aqui. Gente, que maravilha! Eu sou muito encantada, assim, pelas abelhinhas, sabe? Eu acho que elas são umas guerreiras. Uma outra coisa, a gente tem um tempinho ainda, eu gosto das curiosidades, né? As abelhas, elas têm uma hierarquia, né? Muito bem estruturada, Muito bem. No caso delas também? Sim, existe uma hierarquia muito Nisso bem. elas são parecidas, assim, Elas são muito organizadas. São, né? Acho que é por isso que eu gosto de abelha, né? Porque combina comigo. Quanto à limpeza também do interno do enxame, então elas são muito, muito bem organizadas, né? Elas, às vezes, no caso das abelhas sem ferrão, elas têm até alguns ácaros que vivem em simbiose, elas trazem da natureza para que eles possam consumir os fungos e bactérias que tentam se alojar ali dentro da caixa, né? Gente, que inteligência! Quase todos as espécies têm somente uma rainha, né? Que é a matriarca ali dentro que gera as crias novas, né? Mas existem as campeiras, as operárias, né? As amas de cria, são as abelhas novas, as princesas que nascem, que ficam por ali um tempo dentro da caixa fazendo uma função. Depois, quando elas tentam virar rainha, elas acabam sendo eliminadas, né? Porque já tem a rainha lá, né, cumprindo o seu papel. Então, a partir do momento que a rainha, né, morre, então você vai ter uma princesa também para substituir aquela rainha, né? Uma coisa que eu acredito que seja bastante curioso, né, para que a gente possa falar. A abelha tem um ciclo de vida muito pequeno, né? Ela vive somente 45 dias. Então, ai, que dó, né, gente? Por isso a importância, né? Por conta disso, a importância. Da preservação, da produção, né? Da produção. E além de ela só viver 45 dias, ela passa por 25 dias cumprindo uma função interna dentro da caixa. Ela não sai para a rua para forragear, né? E nos últimos 20 dias da vida dela, ela vai para a natureza para garantir alimento para a próxima geração que está por vir. Então, eu acredito que é um exemplo, né? Até para nós, seres humanos, né? Gente, eu até me emociono, sabia? Porque a gente fala assim, ó, na vida da gente, qual é o meu propósito, minha missão, né? Olha só, como a natureza é sábia, né? Ela vem já com o seu propósito ali, a sua missão certinha, ela vai, cumpre o que tem que fazer. E a missão dela envolve o coletivo. Envolve o coletivo. Envolve dar... Nossa, que demais. Cara. Envolve... É só nós, o ser humano, que estraga tudo nessa natureza, né? Porque se a gente for olhar para os animais, gente, eles fazem tudo perfeitamente, né? Nós é que bagunçamos o negócio. Nós temos que aprender, né, com as abelhas e, né, não só com as abelhas, com a própria natureza, a viver de maneira sustentável. Existem estudos hoje que dizem que nos próximos 20 anos nós vamos ter que dobrar a quantidade de alimentos produzidos por conta da população.
e também por conta do desperdício, né? Então, qual vai ser essa maneira de dobrar esses alimentos, né? Então, nós vamos ter que degradar a natureza, né? Ou a gente vai aprender a conviver com a natureza, mudar o nosso ritmo, ser um pouco mais eficiente, né? Produzir de maneira sustentável. Eu acredito que o caminho seja esse, né? Nós temos que produzir de maneira sustentável, garantir a vida da próxima geração também, não só da nossa, né? Então, como elas, né? Como elas, é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo de vida que a gente pode ver, né, no enxame de abelha. E eu acredito que é isso, né? Então... Incrível. Nossa, eu fico assim, eu fico feliz assim a gente poder trazer, né, essas informações aqui no TV Sou Mulher, porque eu acho que sempre, eu sempre creio que eu planto sementinhas aí, né, através desse espaço dos nossos convidados. Quem sabe, né, a gente encontra algum produtor aí que esteja nos assistindo, que despertou alguma coisa, queira conhecer mais esse universo, né, queira, de repente, realmente, né, se transformar num produtor, terá essa oportunidade nestes dias, então, 29 e 30 de abril. Vou pedir que o Fabrício coloque mais uma vez aí na tela, para a gente reforçar aqui o convite, né, já que pelo menos o pessoal, para visitação está aberto, né? Está aberto para visitação. Como eu falei também, você vai poder degustar, né, a diversidade de méis que nós temos, né, das abelhas sem ferrão, inclusive também das apis mellifera. Teremos produtores ali, né, que você vai poder visitar. Você vai poder ter o contato com as abelhas. Teremos enxames ali na rua, forrageando mesmo, né, buscando alimento. Nós vamos poder abrir as caixas, conhecer o interno da caixa, como é que ela se comporta, como é que são as estruturas, né, dentro da caixa. Então, eu acredito que se você quiser conhecer a respeito, né, das abelhas sem ferrão, né, e como eu digo, da forma sustentável de produzir, então venha o evento, né, você vai ter essa oportunidade. Esse evento não ocorre todos os anos em uma região, né, então ano que vem será lá em Rio do Sul. Então eu posso... Ele é itinerante. Itinerante, isso mesmo. Nós teremos em Rio do Sul, depois provavelmente será no oeste de Santa Catarina. Talvez leve 5, 6, 7 anos para voltar novamente. Para voltar para Araranguá. Então eu acho que é uma oportunidade que não pode ser perdida. Com certeza. Então vamos passar aqui, ó, dia 29, das 8 às 18, expofeira, né, de produtos da agricultura familiar e da meliponicultura. Depois tem credenciamento, tem as oficinas, né? E 11 horas do dia 29, abertura oficial do evento. Depois tem as palestras, né, na parte da tarde. Esse período da visitação pode ser em qualquer horário? Pode ser em qualquer horário, sem problema nenhum. A partir abre às 9, né? Isso, você pode vir, abre às 8 da manhã. Às 8, às 8. E no domingo será das 8 até o meio-dia, né? Tá. Então não teremos no período da tarde o evento, Tá. né? Então, nesse horário você pode vir, teremos sempre meliponicultores ali expondo, mas também conversando sobre as abelhas sem ferrão, né? E tendo muitos enxames ali para a gente poder observar. Gente, eu fiquei curiosa para ver como elas produzem esse potinho delas ali, né? Até nisso são diferentes, que legal. Olha, Araranguá aí, de parabéns, né? Como é que vocês escolhem o município? Foi da seguinte maneira, primeiramente em conversa com a IPAGRE, né? Então eles nós temos uma grande concentração de produtores aqui, então por conta disso essa região, né? E nós somos daqui, também somos da AMERC, né? Associação de Meliponicultores da Região Carbonífera. Então a IPAGRE nos cedeu esse espaço, né? Conseguiu ceder esse espaço para que o evento pudesse acontecer aqui em Araranguá. A prefeitura nos apoiou, né? Então, na primeira conversa com a prefeitura, logo eles nos apoiaram também, né? Para que o evento pudesse acontecer. Mas, principalmente, nós escolhemos pela questão de nunca ter acontecido um evento aqui, né? Não termos tido ainda um evento nessa região. É uma oportunidade para que produtores, né, do campo se mantenham no campo e passem a produzir também em áreas preservadas, né?
Então, essa é uma cultura que precisa ser levada. Então, por conta disso que a gente também migra, né, em todas as regiões de Santa Catarina. Como eu falei, é uma oportunidade, né? Com certeza. Eu adorei saber, né, que a gente está tendo essa oportunidade aqui em Araranguá. Todos convidados que sentiram aí, né, de conhecer um pouquinho mais sobre nossas amiguinhas sem ferrão. Essas são mais, né, mais amiguinha mesmo, né, que a outra é mais nervosa. Então tá aí essa oportunidade. Nós vamos até o dia do evento aqui divulgar, lembrar o pessoal, né? Quem queira ir, mas vale a pena. Além de ser um passeio legal, e quem tiver crianças, bacana levar também, né? Para que a criança tenha essa oportunidade de ter esse contato, né? Mar, o centro de treinamento da IPAGRE é um espaço amplo, muito bonito, até para a gente poder visitar, tem muita natureza, né? Eu acredito que você pode levar a sua criança, você vai encontrar pessoas ali mostrando as abelhas, né, para as crianças. Teremos um meliponário didático que pode ser visitado ali. Que legal. Então, é assim, ó, é um passeio. É um passeio de conhecimento, né? De preservação e de consciência ambiental. Tudo num pacote só. Maravilha. Obrigada, Henrique. Parabéns pelo teu trabalho. Eu é que agradeço novamente pelo espaço, né? E qualquer dúvida, né, que a gente possa sanar, eu estou sempre à disposição, né? Então, pode entrar em contato com a gente aqui da Merck e nós vamos estar sempre ali para sanar qualquer dúvida, né, que a gente tenha. E eu espero que todos, né, que estejam nos assistindo possam estar lá no centro de treinamento, né, nos dias 29 e 30, para conhecer. Com certeza. Do universo. Eu já passei o pessoal do jornalismo, eles vão conversar contigo agora também para fazer uma matéria para a gente trazer aqui na TV. Muito bom, gostaram? Maravilha, hein? Olha aí, ó, os diabéticos, se tiver alguém aí nos assistindo, tem mel para vocês, hein? Aproveita que a gente não sabe que tem o ouro aqui nas mãos, vamos aproveitar, hein? Vamos para o nosso intervalinho. Depois do intervalinho a gente vem com o nosso quadro da Juliana Campos. Não saia daí que eu volto já já.